Olá pessoal, aqui é o Bruno Baltarejo e nessa videoaula a gente vai ver um pouquinho como trabalhar com After Effects. A gente vai ter uma introdução básica a algumas ferramentas, como a máscara e algumas opções de Alphamate e Trackmate. Vai ser um exercício simples, a ideia mais é entender o contexto geral dessas ferramentas. Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é, dentro dessa composição, criar um sólido. Então botão direito, novo, sólido. Esse daqui vai ser as estrelas. Vou escolher a cor branca. Agora, o próximo passo vai ser aplicar o efeito para transformar esse sólido branco em estrelas. Então, eu vim aqui em Efeitos e Presets, escrever Star e aplicar o efeito no meu sólido. Se eu clicar com a tecla 0, eu consigo ver como é que ele está. Aí eu acho que as estrelinhas estão um pouco grandes e elas também estão animadas muito rápido. Então, eu vou colocar aqui a velocidade em 0,05. E aqui em Grid Spacing eu vou colocar em 2. Vou diminuir um pouquinho o Size e vou aumentar aqui o Scattering. Agora eu vou apertar 0 e já está mais legal. Na verdade, ainda está um pouquinho rápido. Eu vou colocar aqui 0,02. Pronto. Agora eu vou pegar a imagem da Lua e jogar na minha composição. Depois que eu joguei aqui na composição, eu vou vir e vou diminuir o tamanho dela. Tá aí tranquilo, nenhum segredo. O que a gente precisa fazer agora é mascarar o objeto. Para mascarar o objeto, para esconder áreas que você não quer usar, você usa essas ferramentinhas aqui de cima de máscara. Tem uma lista aqui de formatos prontos e do lado tem aqui a caneta. Quando você selecionar uma dessas opções de máscara, sempre lembre de selecionar a camada que você está mascarando. Se você não selecionar a camada, você vai construir um objeto vetorial. Então, eu selecionei aqui minha camada, eu vou vir aqui no centro, e para fazer um círculo a partir do centro, você também segura a tecla Ctrl. No Mac seria o Command. Eu estou aqui mais ou menos no formato da Lua, eu vou apertar também a barra de espaço enquanto eu estou desenhando, para mover a máscara um pouquinho para o lado, isso enquanto está desenhando, não solte o mouse, que daí você consegue centralizar lá um pouquinho melhor. E pronto. Agora, para finalizar, eu vou também vir aqui nas opções da máscara, dentro da camada, expandir elas, encontrar aqui, ó, Feather, que são as opções de desfoque, e vou dar aqui um Feather de 5. E pronto, já estou ali com a lua recortada. Então, a máscara é uma das primeiras opções que você tem. Na máscara, você desenha no seu objeto, aí você oculta os pixels que você não iria usar, você consegue encontrar as propriedades dela dentro da camada, expandindo aqui as propriedades, encontrando aqui Mask Patch, que é o formato, Feather, que é o desfoque, opacidade seria a transparência geral do objeto selecionado, e aqui expansão é para você aumentar ou diminuir a máscara. É uma ferramenta simples, não é complexa. Outra opção que a gente tem também são as opções de Trackmate. Para testar o Trackmate, eu vou mostrar de duas formas diferentes. A primeira com texto. Se eu tivesse aqui um texto, vou escrever aqui Lua, e eu quisesse ocultar a Lua usando esse texto. Então eu venho aqui na Lua e venho nessa categoria chamada Trackmate. Se você não estiver visualizando ela, você clica nesse botão para alternar entre as opções, ou clica nesse botão aqui e nesse segundo para abrir todas as opções. Eu vou deixar aqui só uma aberta e eu posso ir alternando pelo botão. Aí eu vou vir aqui em Trackmate e eu quero fazer assim, ó, a Lua será ocultada pela palavra. Então é a Lua que tem que ser habilitado a opção de Trackmate. A ideia básica é o seguinte, está dizendo que essa camada vai receber, vai copiar, vai fazer um track da faixa de cima. Então, eu vou copiar essa faixa de cima, aí você pode escolher de acordo com o alfa, que é a transparência, ou de acordo com a luminância. Nesse caso aqui é o próprio alfa do texto, e pronto, já tem ali a minha lua sendo ocultada pelo texto. Essa é uma das opções. Eu vou desligar aqui, vou vir e colocar como No Trackmate, e vou deletar aqui a palavra lua. A outra opção seria com um sólido. Eu vou vir aqui em novo, sólido, vou colocar aqui o nome desse sólido de Mate, e agora eu vou aplicar nesse sólido uma textura. Eu vou vir aqui em Efeitos e Presets, vou escolher o Fractal, que é o Fractal Noise que eu quero, e vou aplicar esse Fractal Noise. Aí, para escolher a textura, eu posso vir aqui e manualmente trocar as opções, ou se você achar mais rápido, ou você não tiver muita ideia de como configurar o Fractal Noise, você pode clicar aqui em Brainstorm. Assim que você clicou nesse botãozinho, ele vai fazer aqui um brainstorm de várias opções. Eu vou colocar aqui no máximo de randômico e vou ficar clicando no botão. Quando eu achar aqui uma opção que pareça interessante, eu posso escolher ela para aplicar ali na minha imagem. Eu quero uma aqui que tem uma textura mais ou menos como essa, talvez um pouquinho mais forte, eu vou variar mais algumas vezes. Aqui tem uma opção que parece bem interessante, eu vou usar essa daqui. Eu vou clicar em aplicar e eu já apliquei a textura.
Daí funciona da seguinte maneira. Essa camada vai ser recortada pela de cima. Então eu venho nela, venho aqui na opção de Track Mate, e eu vou mudar aqui para a opção de Luma dessa vez, porque é a luminância que define o recorte. Quando eu escolher a opção normal, o preto vai recortar, branco vai revelar. E pronto. Ou eu também posso escolher a segunda opção, que ele vai fazer o caminho contrário. Então eu vou escolher aqui a primeira opção, e eu já tenho aqui o meu recorte. Aí eu também posso animar para ir revelando a lua. Vai ser da seguinte maneira. Eu vou desligar aqui o Track Mate, só para ilustrar isso bem. E vou ligar novamente a opção Mate. Eu liguei aqui a camada, e eu posso brincar com o brilho. Quando o brilho for muito claro, deixa eu só desligar essa opção aqui e colocar como clipe. Quando o brilho for muito claro, eu estou revelando completamente a imagem. Quando você estiver bem escuro, você está ocultando completamente a imagem. Então, você usa essas duas opções em conjunto para ir revelando aqui a sua imagem, o preto e o branco. Então, eu vou começar com ele bem preto, porque eu estou ocultando completamente. E vou criar um keyframe, só clicar no reloginho. Aí eu vou andar aqui até 3 segundos, 3 pontos. E aqui eu vou deixar branco, então eu vou aumentar aqui até ficar bem claro. Agora eu volto para a minha lua e peço para essa lua novamente copiar a camada de cima. Então ligo aqui novamente, Luma Mate. Agora quando eu clicar na tecla 0, a gente consegue ver o preview já de como está ficando. Tem umas outras duas opções adicionais que não são tão úteis quanto o Track Mate, mas eu já vou usar elas aqui para ilustrar mais ou menos o conceito. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de texto e eu vou escrever aqui lua novamente. Dessa vez eu vou deixar bem maior os caracteres. Eu estou aumentando o caractere usando o atalho, é Ctrl Shift e o sinal de maior. O sinal de maior não é o sinal de mais, é o sinal de maior, que parece uma setinha. Tá, e eu tenho aqui a palavra lua. Aí eu quero que essa palavra aqui recorte todas as camadas abaixo. Então, o que eu faço é, se eu quero que essa recorte todas as camadas sem exceção, o que eu posso fazer, que é muito mais rápido, é vir aqui em modos e escolher a opção de stencil. Quando você escolher stencil, está dizendo que essa camada recorta todas as que estão abaixo. Então, eu até vou fazer o seguinte, ó, eu vou cancelar stencil temporariamente, vou clicar com o botão direito, escolher novo sólido, dessa vez preto, clicar em OK e OK. E eu coloco esse novo sólido preto lá embaixo. Agora eu vou ligar novamente o stencil. Ok, liguei novamente o stencil. E eu vou aqui ligar a transparência. Aí a gente consegue ver que só a parte preta do sólido que aparece. Aqui também as estrelinhas. E aqui a lua. Tudo sendo definido por uma única camada que está acima de todas. Você também tem o contrário disso. Eu posso desligar aqui essa opção, colocar em normal, e eu jogar esse texto ali para baixo. Aí eu posso fazer o seguinte, o que seria o contrário. Eu tenho o sólido preto, e eu quero que esse sólido preto só apareça sobre o texto. Então eu clico nessa caixinha, que é o T. Aí eu estou dizendo assim, esse sólido só existe quando cruzar com o texto. Posso fazer o mesmo com as estrelas, clico aqui na caixinha, fazer o mesmo aqui com a lua. E pronto, estou dizendo que cada uma dessas camadas só existem aonde existir uma camada abaixo delas que não tenha isso ligado. Então, aqui a lua é quem você usa para revelar a tua imagem. E todos os outros serão recortados pela lua. Se eu ligar essa parte de transparente também, daí eu não tenho nenhuma camada. Então, pelo menos um não pode ter o T ligado. Bom, pessoal, essa é uma introdução simples a esses conceitos de composição. A gente vai ter várias outras aulas aqui de After Effects. Então, espero que você tenha gostado dessas e você continue acompanhando o canal. Grande abraço!